Alô, alô, buscadores! Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni. E esse é um audiobook do livro Retornando ao Silêncio, a prática Zen na vida diária, de 1995, do mestre Zen budista Dainin Katagiri. Os 10 degraus da fé. Páginas 167 a 173. Nas escrituras budistas, a palavra fé tem muitos significados. Em sânscrito, as palavras para os 3 significados básicos são Shraddha, Prasada e Adimukti. A primeira, Shraddha, significa confiança, certeza ou convicção. Quando ouvimos o ensinamento do Buda e encontramos o Buda cara a cara, então com facilidade experimentamos um sentimento de certeza e confiança. O segundo termo é Prasada, significa sentir alegria e satisfação através da Shraddha. Quando experimentamos em nossa vida essa convicção e essa certeza, com naturalidade a alegria e a satisfação se manifestam. Isso provém de uma constante e comprovada vida religiosa, da qual nunca conseguimos nos afastar. Isso é Prasada. O último termo, Adimukti, significa literalmente fé, convicção e compreensão. No budismo, porém, compreender não significa compreender com o nosso conhecimento, mas aceitar ou acolher algo como um firme sentimento de convicção. Por exemplo, se ouvimos o ensinamento do Buda, às vezes temos uma compreensão e dizemos: "Ah, é isso mesmo." Isso nasce do nosso coração e se instala no fundo de nossa mente. Isso é compreensão. Assim, Adimukti significa crença e também compreensão. A meta final é a segurança religiosa em que aceitamos a sublimidade do ensinamento do Buda e da vida dele. Podemos então confiar em seu ensinamento, em sua vida, com inteira convicção. Essa convicção não consiste apenas em compreender intelectualmente, mas também através da nossa experiência. Experimentar é fazer algo sob a orientação do ensinamento do Buda. Necessitamos de orientação e então facilmente nossa compreensão, nosso conhecimento, gradualmente penetra em nossa pele, em nossos músculos e em nossos ossos. Isso é Adimukti. Geralmente, utilizo o termo fé em vez dessas 3 palavras sânscritas. Contudo, mediante a explicação dessas palavras, provavelmente você possa ter uma imagem um pouco mais clara do que é a fé budista. A fé budista sempre tem como foco o estado primordial da existência. Por exemplo, Zenji Dogen. Zenji Dogen era o mestre de Dainin Katagiri. Por exemplo, Zenji Dogen comenta esse tipo de fé quando diz que a fé é aquilo que independe da própria pessoa e das outras. Não é aquilo que é construído pela coerção deliberada de alguém, nem pela criação de alguém, tampouco pela persuasão de outra pessoa ou por meio de regras. A fé manifesta-se no estágio de Buda. A fé não é algo criado por nós mesmos ou pelos outros. Ela é, de fato, o estado básico, fundamental e primordial da existência humana. Em termos simples, chamamos isso de Dharma. Se você tenta adquirir a fé pela prática, ela é outra coisa. Não é a verdadeira fé. Zenji Dogen diz que, se você se dirige primeiro para o seu objeto a fim de conseguir algo, isso se chama ilusão. E isso é muito natural. Seja qual for nosso objetivo, sempre tentamos primeiro compreendê-lo. Estamos sempre vivendo no nível consciente. Isso é um fato. Sem a consciência humana não podemos existir. Por exemplo, a mesa que vejo à minha frente não é uma mesa de verdade. Ela é uma imagem da minha compreensão de mesa. Mesmo que eu tente reter essa mesa como uma mesa, alguém pode entrar, vê-la e, através de sua compreensão, criar uma outra imagem. Ele pode dizer que não é uma mesa, e sim lenha. Ele pode então facilmente partir em pedaços essa mesa e colocá-la na lareira para manter o corpo aquecido. Portanto, todos nós nos dirigimos primeiro para o nosso objeto e em seguida tentamos compreender. Isso é ilusão. Trata-se de uma visão deturpada.
Feliz ou infelizmente, todo mundo já tem uma visão deturpada do mundo. Felizmente significa que, através dessa visão deturpada, podemos compreender o que é a verdade. Sem ela, como podemos chegar ao conhecimento? Como podemos buscar a verdade? Portanto, desse ponto de vista, somos afortunados. Infelizmente, porém, não percebemos que se trata de uma visão deturpada e, por conseguinte, continuamos com nossa imagem da mesa. Então chega alguém, pega a mesa e a faz em pedaços. Isso nos deixa tão furiosos que brigamos com essa pessoa. Essa não é a atitude adequada a ser tomada se quisermos mergulhar profundamente na natureza fundamental da existência. A fé não é algo criado por alguém. Não é algo que o obrigue a acreditar em alguma coisa que os outros disseram e que parece ser verdade. As pessoas sempre procuram nos obrigar a acreditar nessa verdade ou naquela fé. Mas a verdadeira fé não é algo desse tipo. Ela não se resume em regras religiosas ou algo em que você deva acreditar. Geralmente, acreditamos nas doutrinas, mas não na natureza real, suprema da existência. As doutrinas são uma forma da natureza suprema ou da verdade, mas não são a verdade real. Assim, alguém experimenta a verdade real e então ensina às pessoas. Estas então tentam analisar, sintetizar e finalmente construir as doutrinas. Dizemos então: acredite nisto, isto é a verdade. Dizemos que a verdade está na Bíblia ou nos sutras. As doutrinas são uma parte da verdade, mas são apenas ideias. Se acreditamos nessas ideias, nossa vida torna-se dogmática. Portanto, sejam quais forem as doutrinas ou os ismos que estudarmos, tudo isso precisa ser assimilado em nossa vida. A fé é algo a mais daquilo que pensamos. O que ela é? É o estado absoluto ou primordial da existência. Mas o absoluto está separado da vida humana? Não, não está. Nesse sentido, diz Zenji Dogen, a fé se manifesta no estágio de Buda. O Buda é também chamado de Tathagata. Esse nome possui dois significados. Primeiro, o de apenas ir e vir, e segundo, o de nem vir nem ir. Apenas vir quer dizer, quando fazemos gacho, façamos apenas gacho, sem deixar nenhum vestígio do eu e também do objeto. Mas podemos chegar a esse estágio que se chama Buda, Tathagata, ou apenas ir e apenas vir, nem ir, nem vir. Isso não é contraditório. É o quadro real de nossa vida. Por exemplo, quando dançamos no palco, precisamos apenas movimentar nosso corpo e nossa mente, apenas ir e apenas vir. Mas se considerarmos o eu como um dançarino, então ou a plateia ou o compositor também são um tipo de objeto. Se temos objeto na mente, bem no centro do ato de simplesmente dançar ou de simplesmente fazer, isso realmente nos atrapalha. No karatê, quando golpeamos uma tábua com as mãos, se tivermos na mente o eu como um sujeito, machucaremos as mãos. Mas se não há nenhum eu e nenhum objeto, então a tábua é precisamente nossas mãos e nossas mãos são exatamente a tábua. É por isso que os nós de nossos dedos podem ser bem duros. Seja o que for que façamos, esse tipo de prática é muito importante para nós. Quando o estado primordial da existência, inerente a nós, se manifesta em nossa vida, isso é a fé manifestando-se no estágio de Buda, ou Tathagata. Esse estado primordial da existência atua constantemente, mas não o percebemos. Quando o percebemos, esse primeiro estágio da percepção chama-se fé. A fé não é algo que podemos conceituar, não é um objeto de culto que podemos ver objetivamente, mas algo que está em nós e que brota do fundo de nossa vida. Nada mais é que atividade. A fé é algo completamente puro e limpo, sem nenhuma mancha, nenhuma impureza. A fé é as mãos da clareza e da pureza. Sempre estamos em uma casa maravilhosa e cheia de riquezas, mas se não tivermos essas mãos, como podemos acolher a fé? A fé deve ser manifestada constantemente como uma atividade. Há 10 estágios ou degraus da fé. O primeiro degrau é a aspiração, ou seja, o anseio de desenvolver toda a nossa personalidade em nossa vida. Todo mundo tem, de muitos modos, esse anseio. As pessoas estudam, vão à escola e dirigem negócios. Mediante a direção de negócios, elas podem aprender o que é comércio e, por meio do relacionamento com as pessoas, podem aprender como aprofundar a
própria personalidade. Mas o aprofundamento de nossa personalidade por esses meios é muito complicado. Assim, fazemos aquilo que está ao nosso alcance para tentar encontrar um modo mais simples de desenvolver toda a nossa personalidade. Esse é o caminho religioso. Isso é aspiração. O segundo degrau é a atenção. Se temos realmente o anseio de desenvolver toda a nossa personalidade, não podemos ser egoístas. Assim, muito naturalmente, nossos olhos estão atentos não só a nós mesmos, mas também aos outros. E não apenas no que diz respeito aos seres humanos, mas também às árvores, aos pássaros, às nossas roupas, ao papel higiênico e à água. Devemos estar atentos à presença dos outros. Sem isso, não podemos desenvolver a aspiração pela verdade. O terceiro degrau da fé é o esforço. Quando vemos a presença dos outros, das árvores, dos pássaros, do oceano, do nascer do sol e do pôr do sol, muito naturalmente nos empenhamos em viver em paz, em harmonia com eles. Esse é o esforço humano. Esse empenho não se destina a desenvolver a vida egoísta individual. Se tentamos desenvolver nossa personalidade egoisticamente, acontece o oposto. Nós a destruímos e prejudicamos os outros. O esforço egoísta é sempre um encrenqueiro. Ele não é a fé real. O quarto degrau da fé é o zazen. Trata-se de viver em paz e harmonia com todos os seres sencientes. Geralmente, dirigimos-nos primeiro ao objeto, em seguida tentamos compreendê-lo, e então apegamos-nos a essa compreensão. Dizemos, é assim que eu sou. E quando alguém sugere para sermos de outro modo, dizemos que não queremos. Sempre nos agarramos ao nosso modo de ser. Por fim, nossa mente fica em brasas, agitada e confusa, e então brigamos. Essa não é a atitude adequada à vida humana. Assim, a qualquer preço, precisamos conservar a paz e a harmonia para que em qualquer circunstância possamos ver todas as coisas em termos de igualdade. Quando as condições são favoráveis, é na verdade fácil ver todas as coisas em termos de igualdade. Mas quando elas se tornam desfavoráveis, é muito difícil fazê-lo. É por isso que precisamos praticar. Isso é zazen. O quinto degrau da fé é a sabedoria. Ela consiste em saber como manter a unidirecionalidade. Isso é muito importante. Mediante o zazen, podemos viver na unidirecionalidade, mas na vida diária é muito difícil conseguir isso. Na verdade, até mesmo no zazen é muito difícil, mas nesse caso, nossa vida é organizada de um modo simples e, portanto, torna-se um pouco mais fácil. A sabedoria consiste em se conceber como manter a unidirecionalidade no zazen, no gacho, nas refeições, no trabalho e até mesmo bem no centro da raiva, do ódio ou do amor. A sabedoria consiste em se conceber como manter nossos olhos abertos. Manter a unidirecionalidade bem no centro da raiva significa ficar com ela, isto é, aceitá-la e fazer dela alguma coisa no sentido positivo. Mesmo que seja um pouquinho, devemos tentar fazê-lo. Isso é sabedoria. É ver as pessoas, a raiva, o prazer, as coisas nocivas ou saudáveis, enfim, tudo, como se estivessem ao mesmo tempo em um enorme pasto de cavalos. O sexto degrau da fé é a disciplina. Na vida diária podem ocorrer muitas crises. Se não temos disciplina em nossa vida, somos completamente tragados por essas crises. Não sabemos o que fazer. Assim, como podemos manter a unidirecionalidade ou a sabedoria? Nossa vida deve ser disciplinada de muitas maneiras. O sétimo degrau da fé é Echo. Significa transferir nosso mérito para outros. Essa é uma prática muito importante e também um dos belos modos de vida do budismo. Se disciplinarmos nossa vida e mantivermos a unidirecionalidade, nossa vida se torna muito simples e podemos entender os outros e viver em paz e harmonia com eles. Se nesse momento dizemos, eu fiz isso, então de nada adiantou. Precisamos retornar à fonte da existência, que se chama vazio. Isso significa largar tudo o que estiver em nossas mãos. Renunciar ao eu fiz isso. Isso significa deixar de ser mesquinho. Se você se torna um médico e diz, eu sou um grande médico, isso é mesquinhez. Se você se torna um mestre zen e diz, eu sou um bom sujeito, isso é pura mesquinhez. Devemos fazer nosso mérito retornar ao vazio, o que significa ao mesmo tempo conferir o mérito aos outros. As pessoas percebem como isso é bonito. Por exemplo, pela disciplina, os bailarinos manifestam sua dança, vivendo em paz e harmonia com a orquestra, com a música, com os compositores e com a plateia. Em seguida, eles retornam ao vazio. Isso significa que eles apenas dançam continuadamente.
dançam, retornam ao vazio. Dançam, retornam ao vazio. Essa é a perfeita beleza da dança. Não podemos saber o que é essa beleza, mas podemos vê-la. Ficamos realmente impressionados com esse tipo de dança. Essa é a bonita prática de Echo. No budismo, quando entoamos um sutra, dedicamos esse cântico a alguém. Isso também é Echo. O 8º degrau da fé é a proteção do Dharma, que consiste em proteger nosso corpo e nossa mente, a fim de praticar o caminho de Buda. Nosso corpo e nossa mente são os grandes recipientes do Dharma. Sem eles, não podemos buscar a verdade ou conduzir todos os seres sencientes ao caminho de Buda. Isso inclui nossos desejos e instintos, nossa consciência, nossas características saudáveis e nocivas, enfim, tudo. Retornar ao vazio não significa jogar fora nosso corpo e nossa mente. Precisamos cuidar deles como um recipiente do Dharma para que possamos praticar o caminho de Buda, a fim de ajudar todos os seres sencientes. O 9º degrau é o não afastamento. Se praticamos o ensinamento do Buda e fazemos zazen, então ao mesmo tempo recebemos o mérito e o conferimos aos outros. As pessoas recebem esse mérito, o que significa que elas nos acolhem com respeito. Quando somos respeitados pelos outros, muito naturalmente nos sentimos alegres e satisfeitos. Em virtude de protegermos os outros, somos ao mesmo tempo protegidos por todos. E então a satisfação e a alegria fluem do fundo de nossa vida. O 10º degrau da fé é viver sob o voto. Essa é a meta final. Viver sob o voto significa que sua vida está completamente segura. Não apenas nesta vida, mas também em todas as vidas, podemos ter um anseio por viver desse modo. Todas as manhãs no culto budista, entoamos os 3 refúgios, ou o tesouro triplo. O primeiro é: busco refúgio no Buda, jurando com todos os seres sencientes alcançar o grande caminho. Esse grande caminho é o caminho universal, ao longo do qual todos podem seguir. Ele nos ensina o que é a mente suprema. Acreditamos que nossa mente é realmente mesquinha, mas nossa mente real é uma grande mente que pode seguir pelo caminho universal. Até mesmo a mente do macaco nada mais é que um dos seres no grande pasto de cavalos. A mente do macaco está apenas indo e vindo, sem deixar nenhum vestígio. Nesse momento, a mente do macaco transforma-se em mente suprema. Isso é prestar juramento ao Buda, respeitar o Buda com todos os seres sencientes, buscando constantemente o grande caminho e experimentando o maravilhoso corpo e a maravilhosa mente humanos. Em seguida, buscamos refúgio no Dharma, ou no ensinamento do Buda. Ele nos ensina como a vida humana é notável e sublime. Penetramos profundamente no ensinamento do Buda, que é uma sabedoria tão vasta quanto o mar. Ela é como um oceano, em que podemos viver em paz e harmonia. Finalmente dizemos: busco refúgio no Sangha, jurando com todos os seres sencientes trazer harmonia a todos, sem nenhum obstáculo. A determinação de viver em paz e harmonia não é algo que tentamos seguir apenas nessa vida, mas em todas as vidas. Esse é o último degrau da fé e se chama mente de Bodhi, ou o despertar da mente buscadora do caminho. A fé não é algo em que pensamos, ela é a prática que muito naturalmente nasce do fundo de nossa vida. Assim, o que precisamos fazer é viver. De que modo? Basta seguirmos, um a um, os 10 degraus da fé. Se vivemos desse modo, com facilidade nasce a fé. Mas antes de fazermos isso, ainda temos perguntas. Queremos saber de que modo viver, como fazer para ter fé. A especulação humana sempre vem à tona. Assim, eu pergunto: por que você não acredita no Dharma? Por que você não me segue? O Buda diz: por favor, siga-me. Caminhem comigo, porque o Buda é um indivíduo que compreendeu o Dharma, que sabe como viver baseado em apenas ir, apenas vir, sem deixar nenhum vestígio. Você escutou o audiobook do livro Retornando ao Silêncio, a prática Zen na vida diária, de 1995, do mestre Zen budista Dainin Katagiri. Os 10 degraus da fé, página 167 a 173. Nos vemos no próximo app para mais lindos ensinamentos de grandes mestres, professores e buscadores do caminho. Eu sou seu radialista Aroni, Namarie, câmbio desligo.